Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só um instante que eu vou diminuir aqui o ar. Glória a Deus, mais um culto de oração, que nós possamos juntos clamar ao Senhor por tantas demandas que têm assolado o mundo inteiro. Hoje eu queria fazer uma pausa para trazer uma palavra de exortação, e essa palavra vem por meio do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, fala ao nosso coração no dia de hoje de um modo especial, de modo que nós sejamos canais, instrumentos, meros instrumentos nas Tuas santas mãos, Senhor, para que a palavra chegue aos confins da terra. Tira todo orgulho, toda soberba daqueles que se acham super pregadores, que nós sejamos simplesmente lançados em Tuas mãos como instrumentos, e o Senhor nos use segundo o Seu querer e a Sua vontade soberana, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente está vivendo um tempo em que é imperioso que a gente anuncie o Cristo, de todas as formas, no caminho, na fila do ônibus, na fila do banco, no supermercado, que nós não percamos uma só oportunidade, e que não preguemos apenas de um modo oficial, sobre um púlpito, mas em todas as situações. É importante que Cristo seja pregado, sobretudo em um tempo onde a esperança tem se esvaído, e o Senhor é chamado de esperança de Israel. A nossa oração e o desejo do nosso coração é exortá-los a não perderem tempo com discussões acerca da maneira como muitos líderes se portam nas igrejas. Antes, façamos a nossa parte com fidelidade e santo temor. Não há tempo para se perder tempo mais. É, repito, imperioso que a palavra seja anunciada em tempo e fora de tempo. A ideia central desse contexto todo é mostrar tanto o zelo quanto a fidelidade apostólica de Paulo. E essas coisas, esses estrelismos, já aconteciam naqueles dias. Muitos haviam desanimado no exercício do ministério por causa da forma como outros agiam. Isso não faz sentido. Estamos vivendo um tempo de muitas distorções eclesiásticas, de muitas celebridades que enriquecem ilicitamente como preletores de eventos gospel. Esse assunto não é da nossa conta. Cada um dará contas de si mesmo a Deus, como tão bem gosta de recitar o pastor Mauro. Qual a estratégia de Paulo em relação a essas coisas? Primeiro, ele procura exercer seu ministério com fidelidade e boa consciência, não lançando mão de artifícios humanos. Olha que coisa interessante. A palavra se basta.
A palavra cumpre o seu papel. Versículos 1 e 2 desse contexto lido diz o seguinte: pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Confia no poder da palavra. Se você disser, Deus é bom e o diabo não presta, e o Senhor pegar essa frase e levá-la até o coração do outro, aquela pessoa vai ser desperta. Segundo lugar, Paulo sabe que nem todos ouvirão a sua pregação por terem seu entendimento cego pela ação do adversário. E nós sabemos disso. Nem todos ouvirão, perceberão e se converterão. Assim, todo esforço humano é inútil. Pode vir o melhor dos oradores, com a melhor das retóricas, pregando a palavra. Ainda assim, é preciso que o Senhor, o Espírito da palavra, ele entre em ação e leve essa palavra dos lábios do pregador até o ouvido daqueles que ouvem. E aí, em terceiro lugar, o poder da pregação vem só de Deus, nada a acrescentar. Não fale de você, não fale das suas experiências pessoais, fale do Cristo. Diga aquilo que Jesus fez na sua vida. A gente tem vivido também um tempo em que as celebridades fazem comércio de testemunhos. Isso é triste demais. Que você possa falar de Jesus andando no caminho, falando com seus filhos, ao deitar, ao levantar, que essa seja a palavra constante nos seus lábios, para que haja transformação. Nós somos semeadores, não convertedores. E aí, aqui cabe algumas considerações sobre esse assunto. Primeiro, as palavras do apóstolo aqui são encorajadoras a todos que séria e responsavelmente se dedicam ao ministério, sempre com temor e tremor, diante daquele que a tudo prescruta. O Senhor é aquele que faz uma varredura nos nossos corações. Eu gosto muito dessa palavra prescrutar, porque ela nos remete a um exame minucioso. Nada foge ao olhar prescrutador de Deus. Mesmo que a palavra não chegue à nossa boca, o Senhor a conhece. O Senhor conhece as intenções dos nossos corações. Outro dia eu ouvi algumas queixas de servos de Deus sérios que sentiam as dores inevitáveis do ministério. Não é fácil. E pude perceber que esse tipo de dor é antiga no meio daqueles que se voltam para as coisas do Senhor, procurando cumprir cabalmente aquilo para o qual foram chamados. Tem sido difícil encontrar servos sérios e comprometidos verdadeiramente com a santa palavra de Deus. Existe sim, mas são poucos. E eu glorifico o meu Senhor pelo privilégio de conhecer ainda alguns que têm perseverado na verdade e não desistido por causa dos estrelismos de pregar o Evangelho. Em segundo lugar, o apóstolo se nega a usar artifícios para tornar a palavra de Deus mais palatável. A palavra tem que chocar, a palavra tem que impactar e tem que fazer você sair, depois de ouvir, incomodado. A gente não está aqui para fazer cócegas nos seus ouvidos. Antes, Paulo confia no poder penetrante da palavra viva de Deus. Sempre haverá aqueles que não irão compreender, e o próprio apóstolo diz a razão disso. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Olha que coisa interessante. Terceiro lugar, o poder do ministro vem só de Deus. E o apóstolo deixa isto bem claro. O Senhor usa até uma jumenta, feito eu. É verdade. E aí, vivemos a era das celebridades eclesiásticas. O que é um contrassenso absurdo. Muitos têm buscado o estrelato eclesiástico. Não há lugar para celebridades na igreja do Senhor. A única estrela é o Senhor Jesus, a brilhante estrela da manhã. Busquemos almas, não palmas. Muitos têm buscado o aplauso dos homens. Hoje cobram-se cachês altíssimos para participar como palestrantes dos cultos shows. Que coisa séria. Cada vez mais em alta esses cultos. Tomei conhecimento nesses dias dessas apresentações, entre o valor cobrado para pregar, as passagens aéreas, hospedagens e mais outras exigências dessas pseudo-celebridades, é possível se atingir a montantes inimagináveis. Terrível. Esses eventos produzem muita emoção e nenhuma transformação de fato. É tempo de acordar. Essa pequena comunidade é uma igreja missionária, é uma igreja que foi chamada por Deus. Todos que daqui participam são missionários de fato, porque são anunciadores, semeadores da palavra de Deus. Em quarto lugar, essas celebridades são os pregoeiros de uma ressurreição sem cruz, de uma prosperidade rasa sem alicerce bíblico. São os que se importam apenas com as exterioridades de roupas, sapatos, relógios de grife, todos muito bem malhados. Faz parte do marketing eclesiástico. Olha que coisa terrível. Para atrair adeptos, a aparência de opulência conta. Não buscam as coisas do Espírito de Deus. Não há da parte desses nenhum compromisso com a santa palavra de Deus. Judas, o meio-irmão de Jesus, não Iscariotes, vale salientar, falou tão severamente contra esses, dizendo: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Olha que radiografia aquele servo de Deus fez desses que se acham celebridades. Desde aqueles dias, essas posturas têm surgido no meio do povo chamado pelo nome do Senhor. Até o dia do Senhor, essas coisas continuarão a acontecer e não há nada que possamos fazer a respeito. Não gastemos a nossa saúde, força e ânimo para combatê-las com confrontos e ou discussões infrutíferas. Continuemos pregando a Cristo e a este crucificado e ressurreto. Só os que têm ouvidos ouvirão. Quanto ao mais, façamos como o apóstolo orientou, não nos deixemos abater. Por que eu trouxe essa palavra hoje? Por causa de uma queixa recebida, como eu falei há pouco, né? Uma tristeza de um ministério que não tem visto muitos frutos. Eu dizia: olha, talvez você não veja os frutos aqui. Talvez você só veja os frutos na eternidade, né? É um penoso trabalho, não é algo difícil, não é algo fácil de fazer, não é algo para a gente receber aplauso dos homens, mas é para a glória exclusiva do nosso Cristo. Não nos deixemos abater. Assim como o apóstolo disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus,
para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Que o Senhor, Ele fale ao nosso coração. O que é que tudo isso nos ensina? O que é que essa breve palavra nos ensina? Primeira coisa que eu quero lhe dizer: não entristeça, não se abata, se você não vir o sucesso, entre aspas, do seu ministério. Faça a sua parte, tão somente a sua parte, na medida certa. E deixe o trabalho com o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos: façamos a nossa parte com fidelidade. Perseveremos. Em segundo lugar, perseveremos mesmo a despeito do que acontece à nossa volta. Não somos fiscais da vida dos outros. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deixe os pregadores com suas roupas de grife, deixe os pregadores com seus relógios super caros, com suas joias caras, com seus corpos muito bem trabalhados. Não é da nossa conta. Façamos a nossa parte. E por fim, busquemos almas, não palmas. Os obreiros fraudulentos se autodestruirão. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quantos pedidos de oração têm chegado? Eu quero te pedir pelas orações do grupo de parceiros de oração, por todas as pessoas enfermas, pela família do meu primo enlutada porque perdeu sua esposa. Que o Senhor esteja visitando a quantos estão enfermos no nosso meio. Que o Senhor visite este lugar, visite o país inteiro, o mundo inteiro. Há muitos enfermos, Senhor. Tenha misericórdia de nós e toca os corações, Senhor, para que haja desejo de fazer a tua vontade, de ministrar a tua palavra, de compartilhar a tua palavra, independente do lugar ou com quem. Que o teu nome em tudo seja glorificado, Senhor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.